Em Israel, acordamos e dormimos lendo manchetes sobre Trump e Irã. Cada vídeo, cada declaração, cada movimentação de grupo de porta-aviões. Parece que estamos no centro do universo do presidente americano. Não estamos. O discurso sobre o Estado da União de Trump teve cerca de 100 minutos. O Irã recebeu 2 desses minutos, cerca de 2%. Em Israel, esses 2 minutos foram manchete. Nos Estados Unidos, apenas nota de rodapé. Isso não é uma crítica, essa é uma realidade estratégica. Trump não estava falando para os israelenses. Ele estava falando para os americanos sobre imigração, sobre fronteiras impenetráveis, o mercado de ações, custo de vida, Medicare e previdência social. Foi isso que arrancou os aplausos e as ovações de pé. Isso está mobilizando os eleitores americanos. Isso é o que determina se um presidente sobrevive politicamente. O Irã não dita a dinâmica política dos Estados Unidos atualmente. Mesmo entre os conservadores, há vozes perguntando: por que estamos no Oriente Médio quando temos um narco-estado na nossa fronteira sul, no México? Isso não é isolacionismo. Isso são os americanos priorizando. Se não entendermos isso em Jerusalém, então estamos apenas analisando fantasia, não poder. O legado de Trump é ser o homem que acaba com as guerras. Não ouça o que um crítico diz sobre Trump. Ouça o que ele repete sobre si mesmo. Ele disse várias vezes que quer uma coisa, e é isso que vai ficar gravado na história. Ele é o presidente que encerra guerras. Diz ter encerrado 8. Ele afirmou que a guerra entre Rússia e Ucrânia não teria ocorrido sob seu comando. Ele se diz responsável por encerrar conflitos intermináveis. Gaza foi citada rapidamente no discurso do Estado da União, mas os reféns claramente o comoveram. Ele falou de forma emocionada sobre os pais de Hamdville, o último refém, o último corpo a sair de Gaza. Aquilo não era sobre geopolítica, aquilo era humano. Trump entende o que os americanos entendem instintivamente. Trazer as pessoas de volta tem grande impacto. E então veio algo incrivelmente revelador. O presidente Trump falou sobre a Operação Martelo da Meia-Noite, o ataque Israel-Estados Unidos contra o Irã. Uma enorme ovação de pé. Ele afirma que as Forças Armadas dos Estados Unidos destruíram o programa nuclear do Irã. Ovação de pé. Mas é aqui que começa a análise séria. Ele não mencionou Israel no contexto desse ataque. Nem uma vez sequer. Isso foi intencional. Os redatores dos discursos de Trump analisam cada palavra. Trump chamou o martelo da meia-noite de América, defendendo a América, justificando o uso da força em 2026. Agora, vamos à pergunta mais difícil. Isso foi apenas disciplina no discurso? Ou é o reconhecimento de algo mais profundo? Mencionar Israel complica os aplausos hoje em dia. Por décadas, mencionar Israel gerava ovações de pé automáticas e bipartidárias. Hoje, talvez. Talvez um aplauso mais suave, talvez um aplauso mais condicional. Agora, não acho que isso seja motivo para pânico, mas essa é a evolução política nos Estados Unidos, e isso importa. A Cúpula Internacional de Políticas da JNS de 2026 acontecerá de 15 a 17 de abril no Hotel Waldorf Astoria, em Jerusalém. Inscreva-se hoje em jnssummit.org e use o código de cupom JNSTV, tudo junto, para receber 20% de desconto em todos os ingressos. Estou ansioso para ver você em Jerusalém. Quero focar na realidade interna de Trump. Essa é a física política que ele não pode ignorar. Trump não está governando no vácuo. Ele está governando dentro de uma coalizão de republicanos nos Estados Unidos. E essa coalizão tem linhas de falha muito claras. E nós já vimos isso. De um lado, você tem o establishment tradicional da política externa republicana, os falcões que acreditam que a projeção do poder americano é inerentemente estabilizadora. As pessoas veem o Irã como uma ameaça existencial e acreditam que os Estados Unidos têm um interesse permanente em impedir que atores revisionistas como o Irã dominem o Oriente Médio. Essas são as pessoas que mais celebraram o martelo da meia-noite. Do outro lado da coalizão, há uma ala populista crescente. Eles são genuinamente céticos quanto ao envolvimento no exterior. Agora, isso não é porque eles são ingênuos em relação às ameaças, mas porque eles viram 20 anos de intervenção no Oriente Médio produzirem resultados muito ambíguos a um custo enorme em lugares como Iraque e Afeganistão. Essas pessoas fazem uma pergunta legítima.
O que nós ganhamos com o Iraque e o que nós ganhamos com o Afeganistão? Agora, Trump precisa manter essas duas facções ao mesmo tempo. Isso molda tudo hoje, como ele se comunica sobre o Irã e como ele enquadra o uso da força. O quanto ele associa publicamente ações militares a Israel e quanto espaço político ele tem para o que vem a seguir. Trump entende essas dinâmicas de forma instintiva e é um dos presidentes mais politicamente sintonizados da história moderna dos Estados Unidos. E Trump não desperdiça capital político. Quando ele apresenta ações contra o Irã como defesa dos Estados Unidos e não cita Israel no martelo da meia-noite, não está sendo evasivo. Ele está sendo preciso, buscando um meio-termo entre duas alas de sua coalizão de forma deliberada. Para Israel e nossa liderança, a lição é não se ofender com isso. A lição é compreender isso. Um Trump que mantém sua coalizão unida é um parceiro estratégico muito mais forte do que aquele que se excede politicamente e entrega a próxima eleição para alguém muito menos disposto a agir. Reconhecer as limitações de Trump não é fraqueza nossa. Isso é o básico do letramento estratégico. Agora, é fundamental entender, e isso ficou claro no discurso de Trump. Trump não está com pressa. Você sabe, ele assumiu o cargo prometendo que haveria consequências em Gaza. Levou 10 meses até que aquela guerra terminasse. E não acabou no inferno, mas com um acordo. Isso diz muito sobre como Trump opera. Ele aplica pressão, espera e depois mede sua influência. Os americanos não pagaram pelo acordo dos reféns. Israel pagou. O Hamas permanece. O mesmo padrão com o Irã. O que acontece agora é uma verdadeira aula dessa abordagem. 3 rodadas de negociações ocorreram em 3 semanas, começando em 6 de fevereiro, Musk em Oman, Witkoff Kushner e, notavelmente, o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, em uniforme de gala completo à mesa. Um lembrete, caso alguém não tenha notado, de que um porta-aviões estava logo na costa. Ambos os lados viram como um bom começo, sem avanços ou ações imediatas. Não houve avanços nem estrutura, só um acordo para seguir conversando. Depois, em 17 de fevereiro, ocorreu a segunda rodada em Genebra. Isso criou um entendimento provisório sobre princípios gerais, mas nenhum acordo substantivo. No mesmo dia, Khamenei rejeitou publicamente as condições de Trump. Ele afirmou que a Marinha dos Estados Unidos poderia ser afundada e considerou impossível o desarmamento nuclear. 3 dias depois, Trump definiu um prazo. 10 dias ou até 2 semanas para negociar ou enfrentar um ataque. Enquanto isso é gravado, a terceira rodada ocorre em Genebra, com Witkoff e Kushner pelo lado americano e Araj liderando o Irã. Novamente Oman mediando. O impasse principal permanece. Trump exige que o Irã cesse todo o enriquecimento. O Irã insiste que o enriquecimento não é negociável. O resultado das conversas de hoje deve influenciar diretamente a decisão de Trump sobre atacar. Quando você ouvir isso, talvez já saibamos o desfecho. É aí que estamos. E aqui está o que isso nos diz sobre Trump. Ele deu uma margem para o Irã, enviou emissários, realizou 3 rodadas de negociações em 3 semanas. Ele fez tudo o que um presidente faz antes de uma ação militar para mostrar que tentou a diplomacia. O registro está sendo construído deliberadamente. No discurso sobre o Estado da União, ele foi claro. Eles querem fazer um acordo, mas não ouvimos aquelas palavras secretas. Nunca teremos uma arma nuclear. Simples e claro. E o Irã ainda não ultrapassou esse limite. Então, o prazo é agora, ou talvez esteja mudando. Com Trump, prazos são armas tanto quanto calendários. Eles criam pressão, exigem foco e forçam decisões, mas os recursos militares já estão posicionados e o histórico diplomático já foi construído. Agora a janela está sendo contada em dias, provavelmente não semanas. Isso não quer dizer que Trump vai agir. Quer dizer que ele não age casualmente. E quando ele agir, se agir, será de forma deliberada, documentada e destinada a ser historicamente defensável. Esse é o homem com quem lidamos. Israel precisa entender isso claramente. Agora, não fazer nada também é uma decisão. O tabuleiro é maior que o Irã. Trump compreende algo profundamente enraizado na memória estratégica dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos parecem fracos, surgem vácuos. Dentro desses vácuos, você vai encontrar a China, a Rússia e o Irã.
Vimos isso em 2013, quando o presidente Obama traçou uma linha vermelha na Síria. Ação militar, ele disse, se Assad usasse armas químicas. Então aconteceu Ghouta. O que foi Ghouta? A inteligência dos Estados Unidos avaliou que mais de 1.400 civis foram mortos por gás sarin, incluindo centenas de crianças. A linha foi cruzada diante dos olhos do mundo, e Obama e Washington recuaram. Em vez de impor medidas, os Estados Unidos aceitaram um acordo intermediado pela Rússia para que Assad entregasse supostamente seus estoques declarados. O ataque nunca aconteceu. A retirada não apenas prejudicou a credibilidade dos Estados Unidos, ela criou um vácuo. Em 2 anos, Putin agiu. Jatos russos entraram na Síria pela primeira vez. A Rússia garantiu bases militares permanentes no Mediterrâneo. Ela passou de um ator periférico a árbitro com poder de veto na ONU. Assad sobreviveu por mais 11 anos. O Irã se expandiu, esse anel de fogo. Quando as linhas vermelhas se dissolvem, a ordem dos fatos é importante. Não foi apenas que os Estados Unidos pareceram fracos. Foi que o vácuo foi preenchido imediatamente, de forma permanente, e por atores que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Uma vez que esses atores estão entrincheirados, o custo para reverter isso se torna proibitivo. A janela se fechou. É assim que funcionam os vácuos. Eles não esperam. Depois veio a China. A China não veio com jatos, mas veio com dinheiro e investimento em infraestrutura, corredores de energia. O comércio com os Estados Árabes cresceu para quase $500 bilhão. A China se tornou o maior comprador de petróleo de onde? Irã. A Rússia tomou os pontos de apoio militares. A China assumiu os pontos de apoio econômicos. O Oriente Médio começou a se inclinar para o Oriente. Veja o que importa além da crise imediata com o Irã. A estratégia da China no Oriente Médio não é principalmente militar. É uma estratégia estrutural e muito mais difícil de detectar se o plano tem consequências negativas ou positivas para o Ocidente. A China não está tentando vencer uma batalha. A China está tentando conquistar toda uma geração. Eles estão criando dependências em energia, infraestrutura e finanças que ainda estarão operando daqui a 20 anos, independentemente de quem seja o presidente dos Estados Unidos. E o Irã, nesse contexto, não é apenas uma ameaça nuclear. O Irã é o ponto central. Um Oriente Médio com o Irã contido permite que estados alinhados aos Estados Unidos tenham mais espaço para manobras, ampliem a normalização e parceiros americanos fiquem sempre atentos. No entanto, um Oriente Médio onde o Irã está em ascensão é exatamente o oposto. É um Oriente Médio onde a China tem sua influência, onde a Rússia tem seus pontos de apoio e onde cada passo diplomático adiante enfrenta um veto iraniano. Por isso, o instinto de Donald Trump de tratar o martelo da meia-noite como um momento civilizacional e não só militar é estrategicamente correto. Ele não mira só nas centrífugas. Ele está contestando toda a direção da região. O Irã é a crise visível, a China é a crise estrutural. Esse é o quadro. Tem se falado muito sobre o fator Tucker. Sabe, qual é o objetivo de Tucker Carlson? Não é só ser um incômodo político. É criar uma divisão diretamente no coração da aliança entre os Estados Unidos e Israel, tornar o apoio politicamente custoso e redefinir a intervenção como uma traição aos interesses americanos. Se seguirmos esse raciocínio, veremos o que o Tucker está tramando. Ele tenta diminuir o espaço onde Israel é instintivamente defendido. Ouça como ele coloca a questão. Ele afirmou que os Estados Unidos caminham para uma grande guerra. Ele usou termos como uma guerra de mudança de regime, a maior guerra desde o Iraque. E Israel está impulsionando isso. Estamos fazendo isso a pedido de Benjamin Netanyahu. Nenhuma palavra aqui é acidental. Ele está invocando o Iraque, o que causa arrepios nos americanos. Depois, mudança de regime, uma missão fracassada no Afeganistão e no Iraque. Depois ele transfere a responsabilidade de um interesse legítimo dos Estados Unidos para Israel ao dizer que Israel está conduzindo isso a pedido de Netanyahu, criando uma divisão direta entre Trump e Netanyahu. Sabe, isso reformula o alinhamento como submissão. Sugere que Trump não está agindo por cálculo americano, mas por pressão estrangeira, pressão israelense. É assim que você cria hesitação. É assim que você tenta quebrar uma aliança por dentro. Até agora, apesar do barulho, não parece estar funcionando.
A aliança está se mantendo. Os porta-aviões estão posicionados no Oriente Médio, diretamente na costa de Israel. O diálogo estratégico continua, mas a dissuasão está se mantendo. Netanyahu entende este momento provavelmente melhor do que qualquer um. Provavelmente melhor que qualquer um em Israel. Por isso ele investe tanto no relacionamento com Trump. Não é porque Israel está arrastando a América. É porque Israel entende que quando a gravidade interna está puxando para dentro em Washington, a aliança entre Israel e os Estados Unidos precisa ser ancorada de forma deliberada e clara. É isso que o primeiro-ministro Netanyahu faz. Ele tem ancorado deliberadamente essa aliança em inimigos e ameaças comuns ao povo americano, que ao mesmo tempo representam ameaças ao povo israelense. O que os inimigos de Israel, como Jenks e Tucker Carlson, estão fazendo? Eles estão tentando dizer que isso não é uma questão americana, isso é uma questão israelense. Agora, para todos nós, a lição é que Israel precisa ser realista. Nossas preocupações, nossas prioridades existenciais imediatas não são as prioridades de nenhum outro país. E não podemos esperar isso nem dos Estados Unidos. Certamente não totalmente. E nunca serão. Isso significa uma coisa: Israel deve avançar rumo à independência. Independência militar, independência financeira e independência estratégica, porque as oportunidades se fecham. Mesmo um presidente dos Estados Unidos disposto a agir contra um regime que ameaça tanto a América quanto Israel, ele não agirá para sempre, e ele não vai agir no nosso cronograma. Israel deve estar preparado para agir por conta própria, para lidar com suas próprias prioridades nacionais em seus próprios termos, seja contra o Irã ou contra outros atores na região, seja este ano, no próximo ou daqui a uma década. O discurso do Estado da União de Trump é um presente. Isso mostra claramente que não somos o centro do mundo. Mesmo se olharmos todas as manchetes em Israel, os jornais, todos os anúncios, e parecer que somos, na verdade nunca fomos. Quanto mais cedo internalizarmos esse fato, melhor. Pare de buscar validação externa. Precisamos olhar para dentro para encontrar capacidade. É assim que Israel, como nação, nas próximas décadas, nas próximas centenas de anos, vai sobreviver. Obrigado por acompanhar o podcast True East. Deixe seus comentários abaixo. Clique em curtir. Esperamos vê-lo aqui na próxima semana.